Show de bola. Deixa eu só... Então, pessoal, continuando essa prova, né? O desenvolvimento das técnicas de extração, manipulação e análise do ácido desoxirribonucleico, né, que é o DNA, permitiu grandes avanços na biologia molecular, trazendo inúmeros benefícios para a área de saúde humana. Entre eles, podemos citar a produção de insulina artificial por meio de tecnologia de DNA recombinante, representado na figura a seguir, em que é possível observar o gene humano inserido em um plasmídio bacteriano. Então, pessoal, olha que interessante. Aqui é um pedaço de gene humano que a gente foi anexado aqui a um plasmídio, né? Estava até comentando agora há pouco na aula do Enem, né? Esse processo aqui vai acontecer de que forma? A gente vai pegar, pessoal, basicamente o material genético humano e a gente vai fazer o que? As nucleases, que são enzimas, agirem em pontos específicos aqui para conseguir cortar esse material genético, tá? E aí depois as polimerases vão fazer com que ele se grude ali. É meio que a colinha dele, tá bom? E aí, na questão que ele pede o seguinte, ó, ele deu aqui esse esquema do plasmídio, né? Lembrar que o plasmídio é um material genético circular, tá? Não esqueçam disso. E aí, nas monedas a gente encontra. Explique o que é um gene, tá? E indique em qual organela ela está localizada dentro de uma célula humana. Pessoal, então vamos lá, né? Vamos fazer uma revisãozinha sobre genética, né? Vou pegar aqui. Vou voltar aqui. Então, só para lembrar, né, pessoal? Todo o material genético é formado por ácidos nucleicos, né? Então, a gente vai ter uma pentose ligada a um ácido, uma base nitrogenada, ligada a um fosfato, beleza? E a gente vai estar constituindo ali o nosso nucleotídeo, tá? Essas bases, pessoal, nitrogenadas, né? Elas podem ser do tipo adenina, guanina, citosina, uracila, certo? Ou timina. Esse açúcar, né, essa pentose, ela pode ser uma ribose ou uma desoxirribose, sendo que ribose é exclusivo de RNA e desoxirribose do DNA, tá? Lembrar também que essa molécula de fosfato vem do ácido fosfórico ali, tá? E aqui, para exemplificar para vocês, as bases nitrogenadas também. Lembrar que as bases nitrogenadas, pessoal, elas são divididas em purinas, tá? E pirimidinas. Lembrar que adenina e guanina, elas são classificadas como purinas, beleza? Porque elas têm 2 anéis aromáticos. E a uracila, timina e citosina, elas são pirimidinas, beleza? Porque elas só têm um anel. Outra curiosidade também interessante é o seguinte: a ligação que acontece entre a adenina e a timina é uma ponte de hidrogênio, tá certo? E aí, no caso, entre a timina e a adenina é uma ponte dupla. No caso da citosina e da guanina, a gente faz 3 pontes dessa, tá? Vai lembrar também, pessoal, que as purinas, elas estão relacionadas à gota, né? Não tem a doença gota, tá? Então, a doença gota, ela está relacionada às purinas. Lembrar que é um acúmulo ali do ácido dos sais, né? Dos cristais de urato. Beleza? Então, tá aí que as púricas, tá? Possuem 2 anéis, adenina e guanina. As pirimidinas, um anel só. Timina, uracila e citosina. Vale lembrar também, pessoal, que do lado para o outro, né, ponte de hidrogênio, bonito e tal, né? Mas de cima para baixo a gente vai fazer uma interação ali que seria as ligações fosfodiésteres, tá, pessoal? Uma ligação entre esse ácido fosfórico, esse fosfatinho, né, com o açúcar. Outro ponto também interessante é o seguinte, né? Guanina e citosina faz 3 ligações, timina e adenina faz 2. E essas fitas também, pessoal, elas são sempre o quê? Antiparalelas, tá? O RNA, por exemplo, né, como eu estava falando de vocês, ele vai ser uma pentose do tipo ribose, tá? E o DNA é uma desoxirribose. Ribose. E o DNA, pessoal, ele é uma dupla fita, sendo que uma fita está com suas para cima e outra de canto para baixo, né? Eles formam uma espécie de palíndromo, tá?
Tem até um poema da Clarice Lispector que tem esse nome também, né? Palíndromo. Depois vocês pesquisem, é bem legal o poema. Depois eu mostro pra vocês qualquer coisa. E aí, pessoal, vamos chegar ao ponto aqui. Esses ácidos nucleicos, esses nucleotídeos, vão formar esse material genético, tá? Dentro desse material genético, a gente vai ter os benditos genes. Professor, o que, que vem a ser um gene? Pessoal, o gene é um pedaço, não, uma parte do material genético, tá? Que codifica uma informação, tá? Que consegue ser traduzida na síntese proteica. Beleza? Então, o gene, ele vai conter uma informação que é codificável, que é o quê? Traduzida. Dá para traduzir, né? Fazer uma tradução dela e, consequentemente, se sintetiza proteínas. Tá? E vamos lembrar o seguinte, pessoal. Aqui tem, por exemplo, um pedaço de DNA, tá? E aí, no caso, eu quero, sei lá, eu quero pegar um pedaço desse material genético e quero fazer uma síntese proteica dele, tá? Imagina o seguinte. Então, se eu quiser replicar, por exemplo, esse material genético, ou para duplicar ele, por exemplo, né, primeiramente a gente precisa quebrar as ligações de hidrogênio para separar as cadeias, tá? Depois a gente precisaria fazer o seguinte. O RNA polimerase ele vai começar a vir aqui, ó, e vai começar a copiar a fita. Não, isso aqui é para fazer a síntese proteica. Então a gente abre o material genético, copia só um dos lados. Por que a gente copia só um dos lados? Porque o nosso material genético ele é antiparalelo, né, pessoal? Então, se eu sei que de um lado é A, o outro lado vai ser U. Se eu sei que se de um lado é T, o outro lado é A. Tá? Por que vai ser U aqui? Porque lembrar que RNA mensageiro, né? Ele é um RNA, então ele não vai ter timina, né? Mas, por exemplo, ó, aqui é o T, aí vai ser A, né? Então, aqui, ó, a gente vai abrir o material genético, beleza? Com a polimerase, a gente vai formar esse RNA mensageiro, tá? Esse RNA mensageiro agora vai pegar, vai embora, e a gente vai pegar e vai reconstituir as ligações de hidrogênio, tá? Esse RNA mensageiro agora, ele vai ter pedaços que são exons e pedaços que são introns. E ele vai fazer um processo chamado splicing. O que é o splicing? Ele vai retirar os introns, que são os intrometidos, e ele vai vir e vai recombinar os exons, tá? Então, a gente vai tirar os introns e recombinar os exons. E aí, por exemplo, pessoal, esses exons, eles podiam se recombinar e podiam, por exemplo, traduzir proteínas até diferentes. Então, dentro de um mesmo gene, a gente consegue traduzir proteínas diferentes. Olha que loucura. Porque depois disso, a gente faz um processo chamado splicing, tá? E aí, aquilo ali era o processo de replicação. Agora, com esse RNA mensageiro pronto, a gente vai partir para a tradução. Lembrar que a replicação, pessoal, ela acontece dentro do núcleo, tá? E a tradução vai acontecer ali no citoplasma, tá? Seja no retículo endoplasmático rugoso, seja nos ribossomos ali do citoplasma. E aí, pessoal, olha que interessante. Cada base nitrogenada daquela que a gente foi copiando ali dentro do material, junto com o material genético, né? A cada 3 bases daquela a gente chama de códon, tá? Esse códon, ele vai traduzir ali para um aminoácido, tá? Então, cada códon tem o seu anticódon, tá? Então, cada códon tem um anticódon. Aqui, por exemplo, pessoal, uracilo, lacilo, adenina é leucina. Mas, por exemplo, uracilo, uracilo, guanina também é leucina. Então, lembrar que às vezes esses códons decifram ali o mesmo aminoácido, tá? Então, olha só. Cada aminoácido desse, pessoal, que vai estar se ligando ali um com o outro, né? Lembrar que esses aminoácidos eles são divididos em essenciais e não essenciais. E também, como falei para vocês, diferentes sequências podem traduzir ali o mesmo aminoácido, tá bom? Está aparecendo para vocês na tela. E aí, pessoal, só para ressaltar aqui, né? Como a gente consegue codificar mais de um tipo de aminoácido com códons diferentes, né?
a gente fala que esse código ele é degenerado, né? Parte boa disso, pessoal, que acaba por ser geral, tá? Esse código genético também, vale lembrar disso. Então, os mesmos aminoácidos do arroz é o mesmo nosso. E aí também existem uns códons que decifram stop, né? Que é justamente quando a gente vai parar de traduzir aquele RNA e vai cortar a fita para cortar a proteína para poder ser liberada, né? Lembrar, pessoal, que síntese proteica que acontece no citoplasma, lá no ribossomo solto, é proteína para a própria célula. Quando a gente faz síntese proteica no retículo plasmático rugoso, a gente manda depois para o complexo de Golgi e aí vai estar liberando essas proteínas para fora da célula, tá? Então, ó, como é que vai acontecer esse processo aí de tradução? Ó? O RNA mensageiro ele vai começar a vir passando aqui, ó. Não. Então, lá no DNA, lá nos primórdios, tá? A gente vai estar ali formando o RNA mensageiro e esse RNA mensageiro vai começar a passar aqui no ribossomo. Lembrar que o ribossomo ele vai ter dois sítios ali que ele funciona como uma espécie de chave fechadura que vem lendo cada códon e aí combinando seu anticódon e aí fazendo com que o RNA transportador vá lá buscar. Ó. Então, por exemplo, AUG. AUG é match, então vai lá pegar o aminoácido. CGG é arginina. Então a gente vai lá agora e vai pegar a arginina. Então o transportador vai sempre pegar o aminoácido que precisa. AUC, né? E aí vai indo, ó. Vai lendo, GCC, até chegar no aminoácido, no códon de estoque. Ó. E aí, pessoal, vale lembrar que entre esses aminoácidos, né? Lembrar que o grupo amino e o grupo ácido carboxílico, eles vão fazer uma desidratação e eles acabam se ligando por ligações peptídicas, né? Olha lá. As ligações peptídicas. Até chegar no códon de estoque, tá? E aí o códon de estoque ele vai liberar ali o fator de liberação, né? Precisar de adentina, né, de passar, né? Ele vai, né? Lembrar que o ribossomo ele tem as subunidades dele, né? Subunidade, sempre tem uma subunidade maior, uma subunidade menor, né? E aí tá aqui ó, o nosso querido polipeptídeo bem recém sintetizado, né? Esse polipeptídeo ele vai começar a se enrolar ali, vai formar uma proteína primária, uma secundária, uma terciária, e depois vai se juntar com algumas terciárias e formar uma proteína quaternária, né? Vamos lá. Lá na questão ele pergunta o seguinte pra gente. Explique o que é um gene. Então, o gene, pessoal, é um pedaço de material genético que codifica uma informação necessária para acontecer uma síntese proteica, tá? Então, ele codifica uma informação importante, beleza? Informação da síntese proteica, tá? E aí, pessoal, isso é legal. Em qual organela está localizado dentro de uma célula humana, tá? Vamos lá. Pessoal, na célula humana, o gene fica onde? No núcleo, né, pessoal? Tá? Núcleo. E aí lembrar que o núcleo de uma célula, ele é constituído de carioteca, nucleolo
e material genético. Beleza? Além disso, pessoal, vale lembrar também o seguinte: na mitocôndria se tem plasmídio, tá? Porque a mitocôndria ela vem de uma teoria, tem até uma teoria, né, que é a endossimbiose, no qual a mitocôndria era uma célula procarionte, né, que foi fagocitada por uma célula maior. Então a mitocôndria, ela também tem material genético próprio, tá? Beleza? Então lembrar disso aí, pessoal. No núcleo que vai estar ali das células procariontes, o DNA guardado, tá? E a gente também tem uma organela que seria a mitocôndria, tá? No qual ela também tem um material genético circular dentro dela, tá? Igual, até circular também. Igual é nos procariontes, tá? Por isso que é tão forte essa teoria. Na B, ele pergunta o seguinte, ó, qual a forma de reprodução assexuada das bactérias? Pessoal, bactéria faz reprodução binária, né? Olha só. Isso. Ó. Reprodução binária bactérias. Aqui, ó. As bactérias, elas têm como forma de reprodução assexuada, né? A bipartição binária aqui, né? Então, ela vem simplesmente se dividir em duas. Qual que é o problema disso aqui, né, pessoal? Fazer essa divisão binária, né? Que ela não vai ter uma variabilidade genética, tá? Diferente de quando a bactéria faz uma conjugação, tá? Então, a bactéria ela pode fazer uma conjugação e, não dessa, ela vai ter troca de material genético. Na divisão binária, não, tá? Olha só. Na reprodução sexuada, ou seja, quando a gente tem essa troca desses gametas, a gente tem aqui, por exemplo, a conjugação, ou eu posso ter, por exemplo, também a... Aqui. Aqui, é isso que eu queria mostrar. Então, a gente pode ter uma conjugação no qual a gente vai fazer uma transmissão de um plasmídio para o outro, tá? A gente pode ter uma transformação no qual um material genético solto ali no meio vai ser absorvido pela célula, ou a gente pode fazer uma transdução, que geralmente é quando o material genético é injetado na célula. Isso acontece geralmente com bacteriófago, né, quando o vírus invade uma bactéria. Então a gente tem três formas aqui de fazer variabilidade genética entre bactérias, tá? No caso, uma conjugação, transformação e transdução. São três formas diferentes. E da assexuada, tá? A assexuada é uma partição binária, uma bipartição. Ó, uma bipartição. Então, aqui no caso, ó, qual a forma de reprodução assexuada das bactérias? Bipartição. De que forma esse tipo de reprodução contribui para a eficácia da produção de insulina artificial no DNA? Pessoal, insulina é qual biomolécula? É uma proteína. Certo? Beleza? E aí, pessoal, como é que as proteínas são sintetizadas? Ah, professor, tu acabou de me falar, pô. É, exatamente, olha só. A proteína vai ser sintetizada pela síntese proteica, né? E aí, como é que a gente faz, pessoal, para a gente fazer com que essa insulina seja produzida de forma artificial ali por bactérias? Fácil, pessoal.
O código genético ele é universal. Então, a gente basicamente faz o seguinte, coloca ali dentro daquela bactéria, tá? Daquela célula, o material genético com essas informações para codificar a insulina e os ribossomos já estão lá na bactéria. Tem que lembrar que procariontes, né, eles têm ribossomos, tá? Então, procariontes têm ribossomos. E lembrar também que esses ribossomos eles vão ser utilizados ali para sintetizar essas proteínas. Muito interessante, né? Então, como é que se produz insulina de forma artificial? A gente pega uma bactéria, tá? E coloca ela para traduzir nosso código genético por meio de enzimas ali. Então, a gente vai colocar tanto os aminoácidos necessários no meio, então coloca os aminoácidos no meio, coloca as enzimas necessárias no meio, tá? Tem a célula ali para manter esse metabolismo e aí autora. Tá? Então, de que forma esse tipo de reprodução contribui para a eficácia do processo de produção de insulina artificial? Contribui porque essas reproduções aqui assexuadas, tá? Quando a gente pega e vai multiplicando várias bactérias ali, e a gente vai colocando cada bactéria dessa para produzir insulina, a gente consegue produzir muita insulina. Então é muito legal a gente saber essas formas de reprodução da bactéria, tá? Então, a gente vai multiplicar essas bactérias ali e aí fazer com que cada bactéria dessa comece a traduzir essas proteínas da insulina em grande escala. Muito legal, né, pessoal? Engenharia genética, assim, né? Então, como resposta, vocês colocariam bipartição e a outra, na outra vocês colocariam o seguinte, ó. Contribui para a produção em grande escala de insulina, pois as bactérias elas têm a capacidade de traduzir, né, o RNA ali, que tem o gene para fazer a insulina, tá bom? Tranquilo, pessoal, essa parte aqui, questão 3. Alguém quer perguntar alguma coisa? Felipão, Ana, pessoal aí, tranquilo, né? Vamos lá. Questão 4, né? O esquema apresenta o ciclo de vida de uma samambaia, iniciando suas etapas por meio de letras, tá? Então a gente tem aqui a samambaiazinha e tal. Qual a divisão taxonômica pertencente à samambaia e qual a novidade evolutiva apresentada na estrutura desses vegetais? Vamos lá, pessoal, então, fazer uma revisãozinha sobre essa parte. Então, nas plantas, pessoal, pensando ali de forma da taxonomia em si, né? As briófitas ali são as primeiras, né? São os pioneiros ali nessa questão da botânica, tá? E aí, quem são os principais representantes ali dentro das briófitas, né, pessoal? Os musgos, tá? Principalmente musgo. Então, briófita é musgo. São plantas o quê? Pequenas. Eles não têm folha, raiz e caule, né? É rizoide, filóide, caloide, tá? A condução de nutrientes e água dessa planta acontece por condução, tá? Então, é célula a célula. Por isso que eles não conseguem crescer tanto. A gente também tem as hepáticas, né? Também, que é uma espécie bem conhecida aí. E aí, pessoal, principais características dessas briófitas. Elas vão estar ali no ambiente terrestre, são plantas bem pequenas, elas dependem da umidade, tá, pessoal? Porque sem a umidade elas não conseguem fazer a condução, beleza? Não vai ter flor, não tem semente, não tem fruto, não tem essas coisas. Tem rizoide, filóide, caloide, tá? Não tem vaso condutor, lembrar disso aí também, tá? Outro ponto também importante é o seguinte, essa planta ela não vai ter tecidos para conseguir sustentá-la também, não tem esses vasos, e consequentemente não consigo crescer porque tem pouco vaso, tá? E aí também é interessante vocês saberem que a gente tem um gametófito dioico, tá? Então é separado em sexo, tá? Então existe um gametófito do musgo ali feminino e masculino. E aí a gente tem também aqui um ciclo de vida que é aplodiplionte, né? Que seria o quê? Ele aplodiplo, né? Ou seja, eles têm um ciclo haploide e diploide, tá? Então aqui a gente tem um gametófito aqui, que é haploide e tem o esporófito que é diploide, que seria a nossa arte aqui, né? E aí, pessoal, pensando aqui na reprodução desses músculos, né, de forma geral, acontece da seguinte forma, ó. A parte que é diploide vai liberar os esporos, que são haploides, como se fossem gametas, né? Esses esporos eles vão se encontrar, o masculino e o feminino, vão formar um anterídeo, esse anterídeo vai formar
um indivíduo adulto, que pode ser um gametófito masculino ou feminino, né, enfim. E esse indivíduo adulto, que é haploide, né, se for masculino, ele vai continuar de boa, se for feminino, ele vai ser fecundado e vai ficar diploide, tá? Então, só o gametófito feminino tem essa capacidade de criar essa estrutura acima dele. Por quê? Porque esse esporo, né, do gametófito masculino, ele vai acabar caindo na oosfera ali, desse musgo, e aí vai florescer formando uma parte ali que é diploide, tá? E aí, pessoal, essas briófitas, elas vão passar por uma evolução, né? Se não tem ninguém. Então, essas plantas vão passar por uma evolução e vão chegar ali nas pteridófitas, tá? As pteridófitas, qual que é o grande marco de briófita para pteridófita? Vasos condutores, tá? Então, a gente vai ter principalmente as samambaias como principais representantes, mas também lembrar dos xaxins, das cavalinhas, né? Samambaia sul, tá? Avencas também. E lembrar que as samambaias, né, as avencas, eles vão ter essa espécie de soros aqui, ó, essas bolinhas pretas aqui que vocês com certeza já viram. Tá? Então, o grande marco evolutivo das pteridófitas é ter esses vasos condutores, tá? Aí, consequentemente, a gente vai possuir tecidos verdadeiros ali em raiz, caule e folha. Então, a gente tem raiz, caule e folha, tá? Em vez de ser oides, tá? Com esses vasos também permite com que a planta cresça mais, né? Ela fique maior justamente por causa dos vasos. Beleza? A gente consegue nutrir, conduzir mais longe, né? Com maior distância ali na planta, tá? E aí também a gente começa a ter alguns tipos de tecido de sustentação, tecido de produção de seiva, tá? Aqui as avencas. E aí, pessoal, como é que funciona a reprodução, né, dessas samambaias, né? A gente vai ter um desenvolvimento que é da seguinte forma. Os esporângios aqui, eles vão acabar liberando os esporos, tá? Esses esporos, eles vão germinar, vão formar um protalo. Esse protalo vai formar aqui um anterozoide, tá? E aí, o anterozoide, ele vai estar liberando a parte masculina e o arquegônio, a gente vai ter a oosfera, que é a feminina. Então, esses anterozoides eles vão estar entrando em contato com a oosfera e aí fecunda, formando um zigoto. Esse zigoto forma um protalo, e aí o protalo se desenvolve, que libera os esporos, e aí vai continuando o ciclo. Tá? Então, olha só que interessante. A planta ela vai ter aqui ó, os esporos, que é N. Eles vão entrar em contato um com o outro, formando seres 2N, né? E aí, ó, da diferença aqui de um para o outro, pessoal, o que a gente consegue observar? A gente tem aqui, ó, nas briófitas, ó, os esporos, que são N, ó, tá? Tem o protalo também, que é o esporo que cresceu. E aí, esse protalo vai ter uma parte masculina e feminina que vai fecundar aqui e formar um zigoto. Esse zigoto é 2N, tá? Mas aí, quando esse esporófito aqui, ó, ele começar a liberar esporo, e aqui embaixo, o gametófito sempre haploide, tá? Aqui no músculo, o mesmo esquema. A gente vai ter uma parte aqui diploide e uma parte haploide. Briófito, pessoal, então, é avascular, pteridófito tem vaso, tá? Briófito é pequeno, samambaia, né, que são as pteridófitas, já são maiores. Outro ponto também, que um é rizóide, filóide, calóide, e outro vai ter caule, folha e raiz, tá? Os dois não têm semente nem flor, tá? E aí, a briófita é condicionada a ambientes úmidos, ela precisa estar no ambiente úmido. E aí, as pteridófitas também vivem em ambiente úmido, pois elas também dependem da água, só que elas dependem da água para reprodução, tá? Então, o pteridófito depende da água? Depende, mas é só para reprodução. Para a questão de nutrição, não mais, né? E aí, pessoal, a gente vai evoluir mais uma vez agora para as gimnospermas. Qual que é a grande evolução, o grande marco das gimnospermas? O grande marco é que elas vão ter o quê? Sementes, tá? E aí, no caso, né, pessoal, a sequoia, né, a maior árvore do mundo, né, por curiosidade, é uma gimnosperma, tá? Sequoia. Nossa, que massa, ó. Enfim, essas gimnospermas, elas vão ter ali sementes,
beleza? E, obviamente, elas também têm órgãos, né? Órgão feminino e masculino, tá? Lembrar, pessoal, que o pinhão que a gente come, né? Às vezes, assim, na época de festa junina, tá chegando agora, né? A hora. O pinhão, ele é a semente do pinheiro, tá? Ele não é a parte masculina, não. Beleza? Mas o pinheiro, ele vai ter a parte, sim, masculina e feminina, tá? E aí, pessoal, o grande marco, como eu falei para vocês, é a questão das sementes. Beleza? E essas sementes, elas são sementes o quê? Sementes aladas, tá? Elas vão conseguir se espalhar aí no meio ambiente por meio da ação dos ventos. Beleza? E aí os gametas, pessoal, eles são formados aqui por meio de estróbilos, né? Estróbilo masculino vai esporular aqui e vai de contato com o estróbilo feminino, né? Gerando um embrião que vai ser recoberto aqui por uma semente, que serve para proteger e nutrir, né? E aí vai germinar a semente, vai crescer um pinho adulto e aí os estróbilos vão gerar mais sementes e por aí vai, tá? Então tá aqui, ó. Dentro dessa árvore, lembra que a gente vai ter aqui, ó, o estróbilo feminino, né? A gente vai ter aqui a região do cone feminino, que é o estróbilo ou cone, né? E aí dentro desse cone feminino a gente vai ter a oosfera. Então entendendo que a oosfera vai entrar em contato com os porócitos, né? E aí esse esporo ele vai estar lá nas escamas ali também do estróbilo masculino, ou cone masculino. Então o cone masculino libera o pólen até o cone feminino, que tem a oosfera. Fecundou, né? A gente vai formar aqui toda uma estrutura que protege e nutre essa semente, além da semente da asinha também, né? Porque ela é alada, né? Ela bate o vento e voa. E aí, evolui mais uma vez, chegamos nas angiospermas, né? A diferença é que essas angiospermas, pessoal, elas vão possuir o quê? Sementes, flores, tá? E aí essas sementes agora vão ter frutos também, e frutas, tá bom? Então lembrar que a diferença é essa, flores e frutas, beleza? Então, principais diferenças entre gimnospermas e angiospermas, os dois são vascularizados, os dois têm semente, os dois têm caule, folha e raiz, tá? Os dois não precisam de água para reprodução, beleza? No caso da gimnosperma, o gameta masculino, ele não tem flagelo. No caso do angiosperma, também não tem, tá? Os dois também é transportado por dentro do grão de pólen, né? Na união dos gametas, a gente vai formar um embrião dentro da semente. E aí, na angiosperma, quando a gente forma um embrião, ele vai estar protegido da semente e também essa semente tem toda uma nutrição, né, que é a fruta ou fruto, né? Estrutura reprodutora da gimnosperma é estróbilo. E aí, na angiosperma, a estrutura reprodutora é a flor, tá? Lembrar da polimerização das abelhas, ó. Então, a flor, pessoal, ela tem essa região aqui também, no qual vai ficar a zoosfera, tá? E aí, o pólen masculino aqui das anteras, né? Tem a antera aqui que é masculina, e o ginoceu aqui, que é onde fica a osfera, que é a parte feminina, que é essa parte no meio da planta, tá? Então, esse aqui é o órgão dela. Ela vai polimerizar aqui e vai formar sementes, tá bom? Aí, ó. A gente tem o estigma aqui, né? O estilete, o óvulo aqui embaixo, ó. E aqui a gente tem as anteras aqui junto com os filetes, tá? Enfim. Lembrar que as flores, né? As flores e frutas, elas são a cor é atrativa, o gosto é atrativo, justamente para estimular com que animais passem ali, para a gente conseguir ter um sucesso maior ali na questão da reprodução, né? E aí, vamos lá, agora dá para matar de letra aqui, né? Qual a divisão taxonômica pertencente à samambaia? Pessoal, samambaia, ela pertence ao reino Plantae, certo? Do filo Pteridófita, beleza? Qual a novidade evolutiva apresentada na estrutura desses vegetais? Uai, gente, qual que é a novidade aqui que a gente vai ter? Vasos condutores. Beleza? Em uma das etapas do ciclo da vida da samambaia, há uma grande dependência de água para a reprodução. Por qual letra essa etapa está representada no esquema? Então, das etapas do ciclo,
Lembra que as samambaias, pessoal, elas precisam da água só para reprodução mesmo, tá? E aí, em que momento isso acontece? Acontece aqui, pessoal, quando a gente tem que liberar os esporos, lá no soro, ó, tá aqui o soro, ó, soro. Ele vai estar liberando os esporos para conseguir chegar até a parte do androceu, tá? Então, aqui no caso seria a letra B aqui, ó, tá? Para a gente conseguir liberar os esporos ali e entrar em contato. Acho que para ser ainda mais específico, que seria mais a C, né? Que é pro que é para o anterozoide conseguir chegar lá na osfera. Anterozoide na osfera. Beleza? Então lembrar que ele vai usar água. É igual o espermatozoide, ele usa um meio líquido, assim, para conseguir chegar. Aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então, em uma das etapas do ciclo da vida, há uma grande dependência de água na reprodução. Por qual letra está representada a etapa do esquema? Vou botar, acho que seria mais C mesmo. Explique o que ocorre nessa etapa. Ocorre que o anterozoide ele vai nadar nessa gota de água, né, por exemplo, até a osfera. Tá? Então você tem que colocar essa parte. Que o anterozoide ele vai de encontro à osfera e ele precisa desse meio aquoso para fazer isso. De boa, pessoal. Aqui, ó. Vou colocar a caminhada dele aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vai nadar daqui para lá. O anterozoide encontrar a osfera. Beleza? Alguma dúvida até então, pessoal?